Para um melhor estudo bíblico, afinal de contas, qual idioma eu tenho que aprender? Grego, hebraico, inglês? Quer saber? Então vem comigo. Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta. Eu sou o Juninho Vieira, esse é o Metanoia Citrus. Hoje sobre um assunto que eu resolvi trazer para vocês, porque é muito recorrente as pessoas me perguntarem acerca de estudo bíblico. Quando eu tenho a oportunidade de levar um estudo bíblico na terça-feira na igreja, que é culto de doutrina, ou uma aula de escola dominical, ou outro curso que seja, seja teológico, seja missiologia, seja algum outro tipo de curso, as pessoas me perguntam, você tem alguma Bíblia numa tradução diferente? Você tem alguma Bíblia numa outra linguagem? Você estuda outro idioma? O que você me recomenda estudar primeiro para poder ter um melhor aproveitamento do estudo bíblico, um estudo da Bíblia mais aprofundado para entender os textos? Então eu resolvi fazer um vídeo porque a minha resposta talvez vai te surpreender um pouco. Então quando as pessoas me perguntam qual o melhor idioma que eu devo estudar para ter um melhor aproveitamento de um estudo aprofundado da Bíblia? Eu respondo português. Exatamente. As pessoas pensam que você consegue um melhor aproveitamento bíblico se você estudar um hebraico e um grego, ou até mesmo o inglês, visto que as primeiras e as melhores traduções feitas do original foram a Bíblia de Gutenberg, a Bíblia King James, e isso tudo é bem verdade. Tá? Foram as melhores traduções que vieram do latim, que vieram do hebraico, que vieram do grego. E, de fato, se você estudar essas bíblias da tradução inglesa, tanto o inglês britânico quanto o inglês norte-americano, você vai ter sim, um bom aproveitamento. E também é muito verdade que você estudando o hebraico, você estudando o grego, você vai ter um melhor entendimento dos textos do Antigo Testamento, no caso do hebraico, e do Novo Testamento, no caso do grego. Tá? Eu mesmo tive a oportunidade de fazer alguns cursos que, na verdade, eram maratonas de estudo, que é quando você pega um intensivão ali de 1 ou 2 semanas estudando um assunto. Eu já tive a oportunidade de fazer maratona de hebraico bíblico, já tive a oportunidade de fazer maratona de grego do Novo Testamento. Então, só que assim, eu não me dou ao direito e não acho correto a afirmação de que eu fiz curso de hebraico bíblico e nem curso de grego. Mas eu participei de maratonas, eu me inscrevi e fiz maratonas de cursos do hebraico bíblico e do grego do Novo Testamento. Que na verdade é como se fosse um intensivão, que você pega 1 ou 2 semanas e você tem estudos muito pontuais e específicos desses idiomas com exemplos práticos dentro dos textos. Tá? Então tudo isso é sim muito válido, mas na verdade o que nós precisamos primeiramente é ter uma melhor compreensão e aplicação possível do nosso idioma nativo, o idioma para o qual a Bíblia foi traduzida para nosso entendimento, para nosso esclarecimento. Então quando alguém me pergunta, você acha que eu devo fazer o quê? Entrar num curso de hebraico? Tudo isso é ótimo, desde que você já tenha uma base muito consistente, muito sólida e muito esclarecida do seu idioma nativo, o português do Brasil. Então é fundamental. Eu trouxe alguns exemplos aqui, vou mostrar para vocês aplicações do nosso idioma e no final vou trazer 2 pequenas curiosidades em relação a você ter uma compreensão do português diferentemente do que acontece quando você pega os textos originais e tem acesso a algumas informações ali. Então, veja bem, primeira coisa que nós temos que entender nesse tipo de estudo é que a Bíblia Sagrada foi escrita numa região que não é a nossa, para um povo que não é o nosso, que dizia um idioma que não era o nosso, que tinha uma cultura que não era nossa e um Deus que nem mesmo era o nosso, antes que a graça dele se estendesse aos gentios dos confins da terra, a saber, nós. Então nós temos que de repente tirar uns vícios de querer entender a cultura de outros povos da maneira como nós entendemos a nossa cultura. Tudo isso é importante, desde aquilo que você fala, quanto naquilo que você toca as pessoas ou gesticula para elas.
Em muitas culturas, você apertar as mãos para se cumprimentar é agressivo, é ofensivo ou até desrespeitoso. Já em outros costumes e outras culturas, os homens, por exemplo, se cumprimentam com selinho, que para nós, no Brasil, já é incomum ou até não recomendável. E nós temos que ter em mente essas diferenças culturais também para ler a Bíblia e entender o que o texto original diz. Você pode ser do tipo conservador que fala, mas os nossos irmãos de épocas atrás, década de 20, 30, 40, 50, enfim, não tinham acesso a essas informações e não deixaram de ser cristãos e não deixaram de servir a Jesus sem essas informações. É bem verdade. Por isso eu quero te aplicar alguns exemplos aqui para mostrar que, não tirando mérito e não desmerecendo, não desonrando a memória desses irmãos, talvez hajam muitos equívocos que nós trazemos até os dias de hoje por causa dessa falta de compreensão do texto. E aí eu vou dizer do português, porque também não seria justo para com esses irmãos querer dizer que eles não tinham melhor aproveitamento ou compreensão da palavra, dado o desconhecimento ou a falta de acesso a um texto original hebraico ou original do grego, tá? Mas é importante nós termos isso em mente, ok? Uma outra coisa que é importante eu dizer antes do exemplo é que eu creio sim que Deus ele usa pessoas analfabetas na compreensão da sua palavra, mas nada substitui um bom estudo sistemático e didático da palavra de Deus. Eu conheço casos de que Deus pega um analfabeto e ensina ele a ler através principalmente da Bíblia, miraculosamente. Sim, eu conheço casos de que Deus opera esse tipo de milagre de ensinar a pessoa a ler sem que ela tenha tido uma instrução, seja na escola ou seja com alguém ensinando de forma particular. E essas pessoas não são menos cristãs ou menos santas do que nós que temos acesso aos estudos. Sendo bastante respeitoso com esses irmãos, eu digo, porém, que na minha compreensão de ministério, eu não acho correto que essas pessoas, por exemplo, estejam em posição de ensinar a palavra na maneira mais sistemática e didática do que eu estou te dizendo aqui. Tá? Não é que ela não possa evangelizar, não possa ensinar a palavra para pessoas do seu convívio. Eu, na minha compreensão, no meu modo de pensar, penso que pessoas desse tipo de natureza, que aprenderam a ler, que são semi-alfabetizadas, elas, sem que haja um estudo sistemático da Bíblia, elas não deveriam, ou é recomendável que não estejam estar na posição de alguém que ensina a palavra, tá? Porque se você comparar mesmo com pessoas que frequentam colégio, que foram para a escola, que fizeram curso, ainda há pontos difíceis de explicar. E nem todo mundo que aprende tem o dom de replicar esse conhecimento. Então são coisas relativas. Eu não estou dizendo que a pessoa não pode, eu estou dizendo que uma pessoa semi-alfabetizada, que aprende a palavra de Deus, ela é um vencedor da vida. Não estou tirando esse mérito. O que eu estou colocando aqui para reflexão é que na minha forma de compreender, essas pessoas, sem que tenham, após vencer essa primeira etapa da leitura e do aprendizado, sem que elas tenham recebido depois, então, um curso, seja uma escola bíblica dominical, seja cultos de doutrina que ensinam a palavra aprofundadamente, seja um curso teológico, o que for. Elas não deveriam estar, ou não é recomendável que estejam na posição de ensinar a compreensão da palavra a outras pessoas. Elas podem sim ensinar a sua experiência com Jesus, a sua vida caminhando com Deus. Isso tudo é empírico, isso é experiência que ela tem, e isso é altamente recomendável. Meu questionamento é ensinar a compreender a palavra de Deus sistematicamente. Feitas essas considerações, eu vou te convidar para o primeiro texto que eu vou aplicar aqui, exemplos de por que você deve, antes de tudo, ter o seu idioma nativo muito claro. Vamos ao texto. Está aqui, primeiramente, um exemplo em João, capítulo de número 5. Nós vamos ler 3 versos aqui, 38, 39 e 40. Com certeza você conhece esse texto. Diz assim: "E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam.
e não quereis vir a mim para terdes a vida. Então você percebe que esse texto aqui, Jesus está fazendo uma afirmação e no contexto geral ele está conversando ali com fariseus, doutores da lei e pessoas que estavam ali ao redor de Jesus ouvindo seus ensinamentos e questionando ele a todo momento, querendo fazer Jesus tropeçar em algum ponto. E aí é interessante que, com certeza, você já ouviu isso na igreja, no púlpito, por parte de algum obreiro ou alguém que fosse ensinar a palavra, que a pessoa fala, nós temos que examinar as Escrituras, porque Jesus Cristo mesmo fala que você tem que examinar as Escrituras porque você vai encontrar nelas a vida eterna, e elas dele testificam. A afirmação é verdadeira desde que não seja usado este texto como exemplo. De fato, Jesus ele recomenda que você faça um exame minucioso da Bíblia, né? Ele até fala que muitos perecem pela falta de conhecimento, e Jesus até recomenda, cresçam na graça e no conhecimento, mas de Senhor Jesus Cristo. Só que esse versículo, ele tem um detalhe que é muito importante, e eu vou te mostrar onde está toda a diferença de contexto disso aqui. Jesus ele não está te dando uma ordem ou dizendo para você examinar a Escritura para encontrar nelas a vida eterna e perceber que elas testificam de Jesus. Não é isso que ele está dizendo. O detalhe está no verbo examinais, com a terminação aqui em IS. Tá? E eu vou abrir um outro quadro para te mostrar, para ficar didático, você entender a aplicação do verbo terminada em IS. Muito bem, observe aqui nesse site, portaldalinguaportuguesa.org, aí eu estou fazendo um merchan totalmente gratuito aqui, mas eu quero atingir o objetivo de te ajudar. Se futuramente esse site quiser fazer uma parceria, né, porque pelos meus vídeos aqui eu vou usar muito eles ainda, né? Então vamos lá. Você observa aqui, nós temos a conjugação do verbo examinar e nós temos os tempos de conjugação. Lembra que nós estávamos analisando examinais com final IS? Observe aqui, primeira coisa, o verbo está no indicativo, ou seja, esse verbo está sendo conjugado para, na aplicação dele, indicar alguma coisa. Se ele está indicando, ele não está afirmando e ele não está ordenando, ele está indicando. Veja que nessa coluna ele aparece no presente do indicativo e você tem aqui embaixo, ó, examinais. E ele está na segunda pessoa do plural, né? Primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Examinais. Se ele é no indicativo, vamos retornar ao texto que nós estávamos estudando. De volta aqui, você vê examinais, segunda pessoa do plural. Ele é presente do indicativo. E é exatamente o que Jesus está fazendo aqui, por essa razão ele termina com IS. Jesus está indicando no presente que aqueles que o questionam, os doutores da lei, os fariseus e saduceus, se Jesus está indicando no presente, ou seja, eles já têm o hábito de examinar. Então não é uma ordem, Jesus está fazendo uma constatação. Ele está indicando que examinar as Escrituras já é parte do costume e da prática dos fariseus, saduceus e doutores da lei. Então Jesus não está mandando eles examinarem para encontrar nas Escrituras a vida eterna e a testificação de que elas falam sobre Jesus. Nós sabemos que tudo isso é verdade, mas não é o que este verso está dizendo. Então se alguém diga assim, não, Jesus mandou examinar as Escrituras lá em João 5, então nós temos que examinar, mas não baseado no texto de João capítulo 5. Aqui Jesus está indicando que já é uma prática. E aí você tem que pegar contexto imediato, contexto remoto. Nesse caso, contexto imediato, porque é o texto logo anterior que vai começar a explicação da aplicação do verbo. Ele está dizendo, a sua palavra não permanece em vós. Sua palavra, no caso, ele se refere a Deus. Porque naquele que ele enviou, falando de si mesmo, não credes vós. Jesus está dizendo, a palavra de Deus ela não permanece em você, porque aquele que ele enviou, vocês não crêem. E aí ele fala, examinais as Escrituras, ou seja, vocês têm o hábito de examinar as Escrituras, porque vocês acreditam, né, porque vocês cuidam que tem nelas o segredo da vida eterna. E são elas que falam sobre mim.
E aí está dizendo, e não quereis vir a mim para terdes a vida. Ou seja, a palavra de Deus não permanece em vocês, porque vocês não creem naquele que ele enviou, e vocês têm o hábito de estudar a Bíblia porque acreditam que nela está a vida eterna, mas não perceberam que ela testifica de mim. E vocês não querem vir a mim para ter essa vida que está escrita na Escritura. Então Jesus ele está fazendo uma afirmação. Por isso é importante você sempre ter em mente essa diferenciação do IS no final. Examinais. Se termina com IS, é porque está indicando um ato que já é realizado. Não é uma ordem para começar a realizar um ato. E eu vou te mostrar a diferença agora pelo segundo verbo da mesma conjugação, porém em tempos diferentes. Olha aqui na tela ainda. Nós temos aqui embaixo, 1 Tessalonicenses 5:21. Olha a diferença do verbo. Examinai tudo. Retende o bem. Aí aqui nós vamos voltar para aquela mesma tela que estávamos anteriormente para a conjugação de verbos. Aqui, ó, você já pode observar que eu tenho aqui na coluna do afirmativo negativo. Nesse caso não tenho primeira pessoa do singular, mas você encontra aqui o examinai na segunda pessoa do plural também. E esse examinai está do que? Está no afirmativo, imperativo. Ou seja, tudo que é imperativo é uma ordem. Se é afirmativo, é uma constatação de que é verdade. Tá? Pode ser aplicado também ao negativo, mas aqui ele está no afirmativo. Então, diferentemente do examinais, que é uma indicação do presente, aqui nós temos o examinai, que é uma afirmação imperativa, é uma ordem. Aqui, de fato, está sendo mandado examinar. Tá? Retornando ao texto, veja bem o que diz aqui. Examinai tudo, é uma ordem. Tudo que vier, você examina. E aí você retém aquilo que for bom. É uma ordem seguida de uma recomendação. Essa carta que Paulo escreve a Tessalônica, ele, nesse mesmo capítulo 5, vem várias ordens que ele dá. E aí uma das ordens ele fala, olha, examinai tudo. Aqui é uma ordem, diferentemente do texto em cima, que é uma indicação, aqui embaixo você está dando uma afirmação, é um imperativo, é uma ordem. Aqui você está mandando de fato examinar. Aqui em cima não, aqui em cima examinais é uma indicação de que isso já está sendo feito. Aqui embaixo, examinai é uma ordem para que faça. Examinai tudo, retende aquilo que é bom. Tá? Então você sempre tem que atentar para essa diferença de quando o verbo ele termina com IS. Se ele termina só com I, aqui é uma dica muito boa. Se ele termina só com I, é uma ordem. Se ele termina com IS, é uma indicação, é uma constatação, é uma averiguação de que algo já está sendo feito. Ok? Então, primeiro exemplo que eu dou para vocês do porquê é importante estudar português para ter o melhor entendimento bíblico. Segundo exemplo, e esse é clássico, tá? É um exemplo que ainda hoje, mesmo eu já tendo dado esse estudo e explicado esse texto várias e várias vezes, as pessoas insistem em repetir esse texto errado, porque ele tem maior apelo emocional, motivacional, de encorajamento, se for usado errado. Principalmente para aqueles que são adeptos da teologia da prosperidade. Então vamos ao texto. Tenho certeza que esse é muito conhecido de todos vocês também. Mateus, capítulo 6, verso 33. Olha o famoso versículo aqui. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tenho certeza que você já ouviu a expressão todas as coisas vos serão acrescentadas, ou até mesmo e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ora, veja bem que não é nenhuma dessas que está escrita aqui, é todas estas coisas. Para eu entender quais estas coisas está se referindo, eu preciso fazer uso do contexto imediato, ou seja, o que era dito antes para que culminasse nessa afirmação no verso 33. Vamos então ver o texto que vem desde antes para constatar o porquê que Jesus ele termina dizendo estas coisas, porque só pelo texto eu não consigo saber que estas coisas são. Concorda? Vamos para a leitura do texto inteiro, então?
Então aqui, ó, eu abri o site bibliaonline.com.br, mais um merchan aí, mas infelizmente não tenho o que fazer. É um site que eu sempre uso, você vai ter nele várias traduções bíblicas, você vai encontrar a Bíblia Almeida Corrigida Fiel, você vai encontrar King James, vai encontrar nova tradução da linguagem de hoje, NVI, enfim, várias. É um site muito bom, eu uso ele muito, e nós vamos ver pela Almeida Corrigida Fiel, a partir do verso 25 do capítulo 6 de Mateus, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Guarda essas três informações: comer, beber e vestir. Não é a vida mais do que mantimento e o corpo mais do que vestuário? Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Percebe que ele termina com o termo todas essas coisas. Qual é todas essas coisas? Verso 31. Que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? E aí 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais essas coisas? Verso 31. Que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Percebeu que grande diferença nós temos quando a gente pega o contexto imediato e a gente vem na compreensão de todo o discurso de Jesus até culminar no verso 33? Então, meu irmão, se você caiu nessa de que, olha, busca o reino de Deus e tudo que você precisa vai ser acrescentado, todas as coisas serão acrescentadas, todas as demais coisas, ou seja, além daquilo que você precisa, vai ser acrescentado, desculpa, mas está errado. Biblicamente, quando Jesus fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, é as que ele acabou de falar, aí você volta 2 versículos e vê as preocupações da qual ele fala: que comeremos, que beberemos, com o que nos vestiremos? Então Jesus está dizendo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e aí o que você come vai ser acrescentado, o que você bebe vai ser acrescentado, e aquilo com que você há de vestir será acrescentado. Então nós temos que ter esse cuidado. A culpa disso é de quem? É de todas estas coisas. Não é as demais coisas e não é todas as coisas, mas todas estas. Se é estas, indica algo a qual você está se referindo sobre o que acabou de falar. Entendeu? Então essa é a aplicação correta do português. Mais uma vez é importante reforçar que você deve estudar o português para ter uma melhor compreensão e um estudo mais aprofundado da Bíblia. Vamos para mais um exemplo? Sem dúvida, o exemplo que eu vou dar para vocês agora é o exemplo que eu mais gosto de todos. É o que eu mais gosto porque esse exemplo talvez seja muito perigoso, porque ele já ensinou doutrinas que podem por si só acabar sendo heresias, ele já inspirou campanhas, ele já inspirou pregações, temas de congresso, já inspirou temas de canções até muito famosas. Então nós vamos falar sobre o texto que está em Atos capítulo 2. Vem comigo. Então você vê aí o famoso texto de Atos capítulo 2, versos 2 e 3. Como eu disse anteriormente, nós já tivemos tema de campanha, isso eu já vi, tema de congresso, tema de canção falando sobre o tal vento impetuoso do dia de Pentecostes. Vamos ler o texto? Atos capítulo 2, verso 2 e 3, diz assim: E de repente veio do céu
um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então, aqui nós temos o grau comparativo. O que é um grau comparativo na gramática? É quando eu uso alguma coisa para tentar explicar uma outra que não está ali. É uma exemplificação. Então, é só você ler o texto. De repente veio do céu o quê? Um vento? Não, veio um som. E aí o escritor de Atos, para poder fazer o leitor entender com o que esse som se parecia, ele fala, como de um vento veemente e impetuoso. Não estava ventando ali no dia de Pentecostes, mas havia um som que, para ele explicar o som, que é algo que você não vê, ele falava, olha, para você ter uma ideia do que é esse som, parecia como um vento muito forte. Então é isso que ele está dizendo, veio do céu um som, que parecia muito um vento forte, como de um vento veemente e impetuoso. E esse som encheu toda a casa. Então, não havia vento e não havia soprar em Pentecostes. Talvez você já ouviu uma canção que fala do vento impetuoso, talvez você já ouviu ministrações que falam sobre o soprar do Pentecostes, sobre o vento que veio e encheu toda a casa, mas biblicamente isso não existe, não é isso que está escrito. E aí você vê, tem uma segunda comparação, que foram vistas por eles línguas repartidas. E agora olha só, mesmo tipo de exemplificação, mesmo grau comparativo, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então quer dizer que aquelas línguas eram flamejantes? Não. Mas para explicar como eram essas línguas repartidas, ele falou assim, olha, como que de fogo. Porque provavelmente tem referência com o brilho de algo que está queimando, ou provavelmente pela temperatura, pode ser que sejam muito quentes. E se elas pousavam sobre cada um dos presentes, eles tinham condições de sentir a temperatura. Então as línguas não eram flamejantes. Que nem eu já ouvi muita gente falar assim, pede para Deus colocar fogo na sua língua para você ser batizado no Espírito Santo e falar nas línguas em Pentecostes, como houve naquele dia. A língua não era de fogo, era como que de fogo, seja por causa do brilho de algo que queima, seja por causa da alta temperatura dessas línguas. Então vamos lá, grau comparativo, mais uma vez. Um som como de um vento e línguas repartidas como que de fogo. O som, ele parecia com um vento e a língua parecia que era de fogo, seja por temperatura, seja por brilho. Tá? Grau comparativo. Isso é muito importante ter fixado, porque baseado nisso pode-se gerar heresias sobre línguas que pegavam fogo, mas na verdade não, e sobre vento que estava ali, que na verdade era um som. Então é importante nós entendermos o português e fazer uma leitura séria. E aqui não há nem problema de tradução. Aqui nem é, mas na hora de traduzir de uma língua para outra teve diferença, se perdeu do contexto original. Não. Tá? E isso você pode procurar a tradução que você quiser. Até a que eu gosto menos, que é a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, que é, na minha forma de entender, é um empobrecimento de vocabulário. Concordo sim que a dificuldade de algumas palavras que você encontra na Bíblia afastam alguns leitores, porque acham que ela é difícil, tem palavra ali que você não conhece. Mas na minha forma particular, eu vejo como um enriquecimento de vocabulário em tempos que se abrevia tanto. Uma interrupção rapidinho aqui no vídeo que você está assistindo. Eu só queria dizer que se você está gostando do conteúdo, desse estilo de apresentação de curiosidade, de material bíblico, de estudo, de explicação, se você está gostando até agora, eu peço que me ajude. Se você puder, clica aí no curtir para dizer para o YouTube que você gostou desse tipo de material, desse tipo de conteúdo. Se você quiser me seguir e ver tudo que eu lanço aqui, acompanhar o meu trabalho e todo esse material que eu estou preparando com muito carinho e muito cuidado, que você também possa se inscrever e ativar as notificações, tá? Então, dá essa força pra gente e sem mais delongas, vamos continuar com o vídeo. Por fim, eu quero dar agora alguns exemplos
de porquê a língua portuguesa ela é tão rica e ao mesmo tempo é tão complexa, mas é importante você estudar ela. E aí eu vou pegar emprestado um pouquinho de outros idiomas para explicar algumas coisas em relação a particularidades da língua portuguesa falada no Brasil. Tá? Primeira coisa, me acompanha aqui. Nós temos aí duas palavras muito complexas e muito difíceis de se aplicar em relação ao texto originalmente escrito, a forma como foi traduzido para nós. A palavra arrepender. Tá? Vou pegar como base o texto de Gênesis capítulo 6, verso 6, porque alguns se apegam a essa tradução para dizer que a Bíblia é contraditória. Porque aqui vai dizer o seguinte: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E aí você conhece um texto que fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então estaria a Bíblia contraditória? Vamos pegar a aplicação desse verbo arrepender. Eu vou te convidar para ir para uma outra tela, e essa tela você conhece bastante, que é o nosso Google Tradutor. É isso mesmo. Vamos escrever então aqui arrepender e ver qual é a palavra que aparece no inglês, por exemplo. Isso tendo como referência que as primeiras traduções feitas antes de passar de fato para o português, né, que é quando João de Almeida faz a tradução lá em Portugal para o nosso idioma, ele traduz do latim. Tá? Então vamos ver como é que o latim traduziu, por exemplo, para o inglês do King James e da Bíblia de Gutenberg. Se você escreve aqui arrepender, você vai ter to repent. Tá? Agora eu quero inverter aqui. Arrepender-se, ok? Mas agora vamos fazer o seguinte, eu vou te convidar aí para uma segunda tela e vou te mostrar esse texto no original. Ok, esse aqui é mais um site que eu estou fazendo jabá totalmente gratuito, mas este site particularmente enriquece muito o meu estudo bíblico e me ensina muito da Bíblia. É o Bible Hub, né? Conforme você vai ver aí, deixa eu subir aqui. Ó, você vê no cantinho aqui o jeito que ele é escrito, tá? O Bible Hub. Você encontra aqui o texto original, você consegue usar ele, o paralelismo, né, que você pega vários textos ao mesmo tempo, do original, das traduções imediatas, referências cruzadas, e que é o que eu estou fazendo aqui agora. E você consegue também ver o Novo Testamento, ler ele do original grego, você consegue ler o Antigo Testamento do original hebraico, e conforme você passa o mouse em cima das palavras do hebraico, ele te dá a tradução e a aplicação dela no português. É sensacional. Para estudo bíblico, é sensacional. Vamos pegar esse texto, então, de Gênesis, no capítulo 6 e do verso 6. Ok. Olha o texto aqui, então. O mesmo versículo, né, na Nova Versão Internacional, ou a NVI, você deve ter uma Bíblia dessa em casa, enfim. O Senhor lamentou ter feito os seres humanos na terra, e seu coração ficou profundamente perturbado. Aí você tem, né, a nova tradução viva, né, que é a NTV. Então o Senhor se arrependeu de tê-los feito e colocado na terra. Isso partiu seu coração. Uma outra, né, que também é muito famosa, que é a English Standard Version. O Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra e isso lhe entristeceu o coração. Bíblia de Estudo Bereano. E o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra e ficou triste em seu coração. Agora a King James, que eu tanto falo. Arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe entristeceu o coração. Agora eu vou fazer algo aqui, eu vou passar esta minha página para o inglês, porque ela está traduzida para o português, né? Eu vou passar ela para o inglês, para ver o escrito em inglês original, principalmente da King James. Ok, olha só agora a minha página não traduzida, mas do original. Você pega a mesma NVI. The Lord regretted that he had made humans. Né? O que é esse verbo regret? Você vai ver que aqui na New Living Translation. So the Lord was sorry he had ever. Talvez sorry você conheça mais, como I so sorry. Né? Eu sinto muito, eu lamento muito.
Na English Standard Version, and the Lord regretted that he had. O verbo regretted de novo aqui. A King James, and he repented the Lord, né? Que é o verbo repent que a gente viu agora há pouco. E na New King James Version, que é a Bíblia do King James, né? Do Rei James, só que na versão mais atualizada e mais corrigida, né? Você vai encontrar, deixa eu descer um pouquinho a tela. Você vai encontrar aqui embaixo, a New King James Version. And the Lord was sorry. A New American Standard Bible. So the Lord was sorry. Vamos brincar de tradutor de novo? Vamos voltar lá. Atenção ao verbo regret e ao verbo sorry. Então vamos pegar aqui no Google Tradutor. I'm so sorry. Me desculpe. Né? Ou sinônimo, né? Você fala, me desculpa, então eu sinto muito. Vamos pegar então, vamos fazer a inversão aqui, me desculpa, já muda, já para excuse me, que aí já é a expressão idiomática do inglês. Mas vamos pegar uma frase aqui do português, vou escrever aqui, olha, lamento muito pelo que fiz. I'm so sorry for what I did. I'm so sorry. Lamento muito. Viu que o verbo sorry ele é presente em algumas versões porque vem de lamentar, né? Vamos ver, por exemplo, aqui, ó, o livro de Lamentações, Lamentations, tá? Que aí que lamentar ele está no contexto de não um verbo aplicado, tá? Mas ele vai estar como um substantivo que, por exemplo, é o nome Lamentações de Jeremias. Mesma coisa aqui. Agora vamos colocar exemplo. This is a regret. Isso é um arrependimento, tá? Isso é um arrependimento, que é o verbo regret, que ele é um sinônimo, na verdade, de sorry. Então, quando você vê o texto falando arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem, a palavra arrepender-se, ela existe somente em português. Ela não existe num outro idioma. Por quê? Porque arrepender-se, para nós, está relacionado a algo que eu fiz, mas não deveria ter feito. Logo, imediatamente ter feito, a minha consciência pesa. Então, essa é a compreensão que nós temos do arrependimento. Mas, quando você traz isso para outros idiomas, né, o regret é lamentação, ou é desculpa. É quando você lamenta, e aí você tem uma conclusão do texto, no que nós lemos, né, que fala, isso lhe pesou no coração, isso entristeceu o seu coração, arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem, isso lhe pesou o coração. Não é que o Senhor se arrependeu de eu não devia ter feito. Porque Deus não se arrepende porque Ele cria tudo o que cria, Ele faz tudo o que faz de forma consciente, sabendo, conhecendo o desfecho pela sua onisciência. Então, por exemplo, a palavra arrependimento só existe em português, porque no outro idioma não há arrependimento, mas há lamentação por um ato. Só que a lamentação é quando o desfecho do seu ato te causa tristeza. Não é aquele sentimento de, olha, não devia ter feito isso, eu não devia ter criado, como se fosse pego de surpresa. É um exemplo que eu já dei no outro vídeo. É quando um pai é chamado no colégio para que o professor lhe chame a atenção por uma conduta imprópria do seu filho. O pai ele vai se arrepender no sentido de, nossa, não devia ter posto esse menino no mundo, porque olha a vergonha que eu estou passando. Mas na verdade o sentimento do pai é, meu coração se entristece por alguém que eu criei e cuido ter tido uma conduta imprópria. É basicamente isso. A palavra arrependimento existe somente na nossa língua. Então a gente sempre tem que ter isso em mente. Quando você pega a palavra arrependimento traduzida de qualquer outro idioma, na forma original, não era esse o sentido que o escritor colocava. Porque fora do Brasil não há compreensão de um sentimento de arrependimento, mas há uma lamentação por algo que lhe causa tristeza ao coração. Não necessariamente um sentimento de que a pessoa, se pudesse, não teria criado aquilo que fez com que ela viesse a ter esse sentimento de tristeza. Isso é uma exclusividade para nós
que falamos português do Brasil, que estamos no Brasil. Segunda palavrinha aí, saudade. Exatamente, a palavra saudade, ela só existe no nosso idioma. Então, quando você vê a palavra saudade traduzida de outra língua para a nossa, você pode ter certeza que no texto original não vai estar escrito saudade, porque nenhum outro povo que não seja o brasileiro conhece um sentimento de saudade. Ah, então as pessoas não sentem saudade? Elas têm um sentimento que nós entendemos como saudade, mas eu vou te explicar qual que é a diferença de aplicação para o nosso idioma, para o idioma deles. Vamos pegar um texto como base aqui. 2 Samuel capítulo 13, verso 39. Então tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca da morte de Amnon. Esse texto é pontual, porque aqui está relacionado diretamente à morte de alguém. E no nosso contexto, nós brasileiros, nós latino-americanos, usamos a expressão saudade para alguma pessoa que eu perco de forma definitiva, mas de alguma pessoa que está momentaneamente afastada de mim. É comum para nós usarmos a palavra saudade para alguém que já morreu, e aí eu sinto muito saudade daquela pessoa, ou para alguém que me visitou, mas voltou para sua casa e já faz muito tempo que a gente não se vê, ou um parente, que já tem alguns dias, talvez meses ou anos que você não vê, mas essa pessoa ainda está viva. E você fala, olha que saudade que eu tenho de você, assim que possível eu vou te visitar ou vou receber a sua visita. E entenda que saudade do original quer dizer outra coisa. Vamos voltar para aquela telinha do tradutor? Ok, de volta aqui. Vou digitar uma frase aqui, eu tenho saudade de você. Olha como é que ele me fala no inglês. I have missed you. Talvez você já ouviu essa expressão I miss you várias vezes. I miss you, se você traduzir ao pé da letra, eu senti a sua falta. Vê que eu inverti agora como se eu tivesse digitado em inglês e traduzindo para o português. Porque se o original é o inglês, I have missed you, ou I miss you, eu vou até mudar aqui, I miss you. Veja que a tradução é eu sinto sua falta, e não eu tenho saudade. Por quê? Porque somente no nosso idioma nós temos essa saudade que é por alguém que eu perco de forma permanente, vias de morte, ou alguém que simplesmente não está comigo agora, mora em outra cidade, ou viajou, está longe, mas que está vivo e que de repente vai voltar para cá e eu ainda vou ver de novo. Então, para os outros povos, nas outras culturas, nos outros idiomas, o termo saudade não existe, Porque para os outros povos é comum dizer que eu sinto falta de algo que eu não tenho mais. Para uma pessoa, por exemplo, que ainda está viva, mas não está ali no momento, vamos pegar do inglês que está mais próximo da gente. Para países onde a língua nativa é o inglês, seja britânico, seja norte-americano, não existe esse termo de eu sinto sua falta para alguém que ainda está vivo ou que está momentaneamente em outra cidade, em outro lugar, enfim. O termo que eles usam é eu gostaria que você estivesse aqui, Então, esse sentir a falta, para nós, a gente fala, quando eu sinto falta, é porque eu perdi algo, então eu estou incompleto, me falta uma parte. Veja, por exemplo, que você pode já ter ouvido muitas canções, ou até pregações, ou até mesmo lido traduções de textos que falam que Deus sente saudade da adoração do seu povo, que Deus sente saudade de você sentar ali, conversar com Ele, tirar um momento para Ele. A palavra saudade, quando você leva para outros idiomas, conforme a gente está vendo aqui agora, ela diz respeito diretamente a sentir falta de alguma coisa. Você está sem uma parte, você perdeu uma parte de algo. Bom, Deus, nós nunca podemos aplicar a palavra saudade a Deus, porque é um sentimento de perda, de falta. Ora, Deus não tem falta de coisa alguma. Deus ele não está sentindo a necessidade de ser completo. Isso é o que nós temos como saudade, mas isso você vê que não é aplicado nem a outros povos. Por exemplo, para te exemplificar aqui, eu vou digitar a frase I wish you were here. E não estou falando da música do Pink Floyd, tá? Apesar de até na música ela ter esse contexto, I wish you were here.
queria que você estivesse aqui. Em outros idiomas, né, pegando o inglês nativo, se a pessoa quer referir-se a outra com o sentimento de, olha, você está longe, eu queria que você estivesse comigo agora aqui, ele não fala, ó, tô com saudade de você, volta logo. Ele vai dizer, I wish you were here. Queria que você estivesse aqui, mas você está momentaneamente longe. Então ele não fala I miss you, porque miss you é eu sinto sua falta em termos de perda permanente. Seja porque a pessoa morreu, seja porque é um casamento que eles se separaram e não há a menor possibilidade de voltar, enfim, tá? Creio que vocês entenderam. Se eu inverter aqui e o original for no português, queria que você estivesse aqui, I wish you were here. Agora, se eu disser, tenho saudade de você, I miss you. Percebe? E se eu inverto e o original é I miss you, eu sinto sua falta. Então, saudade é um sentimento, é uma palavra de um sentimento que só existe em português do Brasil e nunca se deve usar a palavra saudade a Deus, porque saudade no contexto original, da linguagem original, diz respeito a uma perda permanente, tá? E Deus não tem perda de nada, porque nada lhe falta, porque Deus não tem a possibilidade de se sentir incompleto. Deus ele sente sim a tristeza do abandono que nós fazemos a Ele quando apostatamos e nos afastamos dele. Tá? Mas é um sentimento de tristeza pelo nosso distanciamento. Não é uma falta, porque Deus não é impossível que Deus se sinta ou esteja de alguma forma incompleto ou sentindo falta de qualquer coisa. Ok? Então é importante nós termos isso em mente. Pessoal, então é isso. Eu trouxe essas explicações porque eu quero te encorajar seriamente a estudar de forma responsável, sistemática e com muito carinho a sua língua nativa, a nossa língua nativa, português do Brasil. Tendo uma boa compreensão, né, tendo um esclarecimento quanto ao nosso idioma, nós podemos ter o melhor aproveitamento dos outros. Tá? Principalmente por essa questão de o Brasil ser muito rico em gírias, né, em falas regionais. O português ele é um dos idiomas com maior número de sinônimos, ou seja, palavras diferentes que querem dizer a mesma coisa, né? E é importante nós termos esse domínio sobre o nosso idioma, porque quando você vai aprender um idioma lá fora, eles vão te ensinar os verbos e as aplicações daquele idioma. E aí quando ele trouxer para um idioma, para o nosso idioma, para a aplicação, você tem que estar muito consciente das aplicações que você pode usar. E eu acredito que esses exemplos da palavra arrependimento e saudade são muito pontuais e podem te esclarecer muitas coisas também, principalmente para defender quando as pessoas querem dizer que a Bíblia ela é contraditória. Tá? Então é importante ter isso em mente. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado do conteúdo e não deixe de se inscrever, de dar o seu like e nós nos vemos aqui no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Metanoia, transformação da vossa mente.